Olá! Hoje a gente vai mergulhar num argumento teológico que é bem fascinante, sabe? A ideia de que cuidar do nosso corpo, da nossa saúde física, não é só uma questão de bem-estar, mas sim uma responsabilidade espiritual muito profunda. Então, vamos lá, vamos entender isso melhor. Bom, tudo começa com essa premissa aqui que é bem forte lá do livro de 1 aos Coríntios. A ideia central é: o nosso corpo na verdade não nos pertence. Isso já é um ponto de partida que, nossa, muda tudo. Mas o que exatamente quer dizer essa frase comprados por preço? Para a gente conseguir entender esse conceito, a chave está exatamente aí, nessa frase. Vocês foram comprados por preço. Isso nos leva direto para o primeiro pilar de toda essa análise, o princípio da propriedade divina. E veja bem, o que a fonte deixa claro é que isso não é só uma metáfora, uma linguagem poética. A afirmação é de que os crentes foram literalmente comprados para Deus. E essa transação, esse ato de compra, tem um nome teológico bem específico e com raízes muito antigas. É a redenção. Tá, mas o que é redenção na prática? O que essa palavra realmente significa? Para a gente sentir o peso espiritual dela, a gente precisa meio que viajar no tempo e entender de onde ela veio. Vamos dar uma olhada no que ela significava num contexto bem prático, quase jurídico. Olha só a definição. Redenção é bem mais do que um simples perdão. É o ato de readquirir, de comprar de volta. A palavra-chave aqui é recompra. Se trata literalmente de resgatar uma propriedade que tinha sido perdida. E no mundo do Antigo Testamento, esse conceito era uma realidade bem dura. Se alguém fizesse uma dívida que não conseguisse pagar, as consequências eram seríssimas. A pessoa podia perder tudo, bens, terras e, no final, a própria liberdade, virando escrava de quem ela devia. Nesse cenário, existiam basicamente duas formas de um escravo por dívida ser liberto. A primeira era esperar o ano do jubileu, que era uma espécie de perdão geral de dívidas, mas que só acontecia a cada 50 anos. Então, imagina a espera. A segunda opção, que era mais comum, era a ação de um redentor, um parente próximo que tinha o direito e até o dever de pagar a dívida para resgatar aquele familiar. E é aqui que a gente chega na pergunta que meio que vira de cabeça para baixo a nossa ideia moderna de liberdade. O que acontecia com a pessoa que era resgatada depois que o parente redentor ia lá e pagava a dívida dela? E aqui está o ponto crucial de toda a questão. A redenção não significava uma liberdade total. Era, na verdade, uma transferência de propriedade. A pessoa resgatada deixava de ser escrava de quem ela devia para se tornar serva do parente que pagou a dívida. Ou seja, ela só mutava de dono. Então, como é que esse princípio de transferência de propriedade se encaixa na vida espiritual? Bom, isso nos leva direto para a consequência da redenção, o conceito de mordomia. O apóstolo Paulo parece que entendia isso perfeitamente. Presta atenção na ordem das palavras dele aqui. Ele não fala só que serve a Deus. Primeiro, ele afirma que pertence a Deus. De quem eu sou vem antes de a quem eu sirvo. A posse vem antes do serviço. Faz todo sentido, né? Esse quadro aqui resume essa transição de uma forma bem clara. É uma mudança completa de jurisdição, digamos assim. A pessoa sai de um estado de servidão ao pecado, à dívida, ao cativeiro, para um estado totalmente novo, pertencendo a Deus, debaixo da graça e a serviço dele. E se agora se pertence a Deus, qual é o papel que se assume? O de um mordomo? Pensa bem. Um mordomo ou um administrador é alguém que gerencia os bens de outra pessoa. O mordomo não é o dono, mas ele tem a responsabilidade total de cuidar bem daquela propriedade que foi confiada a ele. Certo, então vamos sair um pouco da teoria e ir para a prática. Se o corpo é uma propriedade de Deus e nós somos os mordomos, o que significa glorificar a Deus no corpo no nosso dia a dia? Como é que essa mordomia aparece na vida real? A fonte explica que glorificar a Deus no corpo vai muito além de só evitar o que é errado. Claro, evitar a imoralidade é fundamental, mas o conceito também se estende para ações positivas, como cuidar ativamente da nossa saúde, sempre com a consciência de que o corpo é a casa do Espírito certo. Essa passagem aqui reforça muito essa ideia do cuidado ativo. O texto argumenta que abandonar o próprio corpo, negligenciar, seria o contrário do amor e do cuidado que Cristo tem pela igreja. O natural, o esperado, é alimentar e cuidar do corpo, e não o contrário.
E aqui vem um alerta bem sério que a fonte traz. Aquela advertência bíblica sobre destruir o santuário de Deus não fala só de um ato final, de uma coisa drástica. Pode ser uma destruição aos pouquinhos, sabe? Um processo lento de deterioração que vem pela negligência contínua com a saúde. A fonte também destaca uma distinção muito importante feita pelo Dr. Aldrin Marshall, que é a diferença entre senescência e senilidade. Senescência é o envelhecimento natural, que acontece com todo mundo. Já a senilidade é aquele declínio causado por doenças. Enquanto o primeiro é inevitável, o segundo muitas vezes está ligado às nossas escolhas de vida e por isso pode ser gerenciado. Bom, então vamos juntar todas as peças agora. A proposta aqui é uma mudança completa de perspectiva. O cuidado com o nosso corpo deixa de ser um ato de vaidade para ser visto como um ato de adoração e de boa mordomia. Portanto, o ponto central é este. A boa mordomia exige uma postura ativa. Cuidar da saúde de forma preventiva, buscando tratamento quando necessário, isso tudo não é só sobre bem-estar pessoal. Se torna uma expressão prática de honra ao verdadeiro dono do corpo. Essa paráfrase mais moderna do versículo que a gente viu no começo resume a ideia de um jeito muito poderoso, né? O físico e o espiritual não são coisas separadas, eles estão totalmente integrados. O corpo se torna um veículo através do qual Deus pode ser visto pelas outras pessoas. E para a gente fechar, fica essa reflexão no ar. E se a gente redefinisse coisas como dieta, exercício, descanso, e se tudo isso deixasse de ser visto só como autocuidado e passasse a ser entendido como atos de adoração, como uma boa administração de uma propriedade muito valiosa que nos foi confiada? É algo para se pensar.